Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula de História. Ainda estamos falando sobre a unidade 1, Europa, África e América, Conquistas e Descobertas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo, mas vamos tratar primeiro sobre o continente africano. Lá na página 13, eu gostaria que vocês acompanhassem o continente africano. Na busca de um novo caminho para chegar às Índias, os portugueses passaram a explorar um continente praticamente desconhecido por eles, a África. Então, lembrem do seguinte: a África, nesse período das grandes navegações, era praticamente desconhecida pelos portugueses. E nessa busca de achar um novo caminho para as Índias, aonde eles tinham comércio, faziam essa relação comercial, então fizeram o desbravamento de vários pontos da África. Acompanhe. Além da procura de uma rota alternativa para as Índias, os portugueses também queriam conquistar novos territórios e mercados, a fim de expandir os seus domínios e aumentar as suas riquezas, com a compra e venda de produtos. Essa parte que eu destaquei é muito importante. Então, um dos objetivos das grandes navegações para os portugueses nesse período era a questão comercial, conforme eu mencionei na aula anterior. Eles se interessavam por ouro e marfim, além de pessoas para escravizar. Então, esse é um elemento bem interessante. E vendiam sal, trigo e tecido para os africanos. Então, existia essa relação comercial e também a busca por escravo. O escravo africano nesse período, um momento triste da história da humanidade, onde escravizar um outro sujeito, considerar uma outra pessoa como objeto, era uma relação comercial. Então os portugueses estavam muito atrás também, além das especiarias, além do ouro, do marfim e desses artigos alimentícios citados, mas também da figura do escravo de origem africana para os trabalhos tanto na lavoura como posteriormente ocorreu aqui no Brasil na exploração da cana-de-açúcar e nas grandes plantações. Dando continuidade ainda na página 13, vamos saber um pouquinho mais sobre os povos africanos. Acompanhe a leitura. Na África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que já habitavam o continente há milhares de anos. Esses povos apresentavam organização, modos de vida, línguas, costumes e crenças diferentes do que os europeus possuíam. Havia grandes centros urbanos, como nos reinos do Mali e do Congo, e também pequenas aldeias. Havia ainda grupos nômades de agricultores e pastores que se deslocavam de acordo com as condições climáticas, e caravanas de mercadores que percorriam rotas de longa distância, muitas vezes pelo deserto, buscando oportunidade de negócio. Os povos africanos exploravam os recursos naturais de seu território, dominavam técnicas de agricultura e comercializavam minérios, metais preciosos, especiarias como pimenta e noz de cola. Vejam bem, existia vários reinados na África. Existe uma narrativa que diz que o povo africano era atrasado, mas isso é a partir de uma perspectiva europeia. Conforme eu mencionei, aqui nós temos reinados, eles eram nômades, agricultores e pastores, mas eles estavam com o desenvolvimento pleno da sociedade, como na Europa, conforme eu vou destacar aqui para vocês. Ou seja, é muito importante essa parte, ou seja, eles dominavam técnicas de agricultura, comercializavam minérios. Então, assim, quando você ouvir
uma narrativa dizendo que o povo africano era atrasado nesse período? Não era, não. Isso é uma visão europeia para justificar o processo de exploração desse sujeito. Mas vamos continuar então o nosso conteúdo. Ainda na página 13, tem duas questões que eu gostaria que vocês resolvessem. Primeiro, como viviam os diversos povos africanos antes da chegada dos portugueses? E a segunda questão, o que levou os portugueses a explorar o continente africano? Sublinhe no texto a resposta. Então, são duas questões bem interessantes para sistematizar o nosso conteúdo. Dando continuidade, Portugal conquista a África. Acompanhe na página 14. Desde o início da navegação no Atlântico até a chegada à Índia, foram necessários quase 100 anos de expedições marítimas. Os navegadores portugueses foram, assim, conquistando a costa ocidental da África. O primeiro local conquistado foi Celta, em 1415. A partir daí, os navegadores portugueses alcançaram outros territórios, formando feitorias em Ilha da Madeira, em 1424, Cabo Verde, em 1460, Moçambique, em 1498 e, mais tarde, Angola, em 1559. O que são feitorias? Aqui nós temos um verbete que é bem interessante vocês lembrarem, que feitorias é o local estratégico que servia para a troca de mercadorias entre nativos e mercadores portugueses, ou seja, era um local de comércio, onde ocorria essa relação de troca de mercadoria entre o povo africano e os portugueses. Um outro elemento interessante aqui, ainda na página 14, hoje, alguns desses territórios africanos fazem parte da comunidade dos países de língua portuguesa, assim como o Brasil. Observe o mapa. Por que comunidade de países de língua portuguesa? Porque eles foram colonizados pelos portugueses. Vamos observar no mapa, então, da página 14. Então, assim, quais são os países que falam o português igual nós? Nós temos, então, o Brasil, conforme vocês podem observar aqui no mapa, Cabo Verde, conforme eu falei já anteriormente, Portugal, que é o país colonizador, então esses que eu estou apontando são os colonizados, Guiné-Bissau fala o português, Guiné Equatorial também fala o português, Timor-Leste também fala o português, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. Esses foram os países colonizados pelos portugueses. Ou seja, se esses países hoje falam português, se dá muito desse período das grandes navegações. Então, qualquer um desses países que você for visitar um dia, você vai ouvir o nosso português. Por isso que o mapa traz o mundo, comunidades dos países de língua portuguesa. Bom, na página 15, traz lá uma atividade. Forme um grupo com 3 colegas e leia o texto com atenção. Bom, nós estamos nesse contexto de pandemia e nós estamos com uma videoaula, então vocês não vão ter esse momento de formar um grupo com os colegas. Mas nós vamos realizar essa atividade da mesma forma. Acompanhe a leitura. América. O Brasil é o único país de língua portuguesa na América. Durante o período colonial, o português falado no Brasil foi influenciado pelas línguas indígenas, africanas e de imigrantes europeus. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, essa influência do que está presente da língua indígena, africana e também dos europeus no nosso idioma. Europa.
o português é a língua oficial de Portugal. Em 1986, o país passa a integrar a Comunidade Econômica Europeia e a língua portuguesa é adotada como um dos idiomas oficiais da organização. Ásia. Entre os séculos XVI e XVIII, o português atuou como língua franca nos portos da Índia e sudeste da Ásia. Atualmente, a cidade de Goa, na Índia, é o único lugar do continente onde o português sobrevive na sua forma original, sem modificações, é claro. Oceania. O português é o idioma oficial no Timor-Leste. No entanto, a língua dominante no país é o tetum. África. O português é a língua oficial de 5 países, sendo usado na administração, no ensino, na imprensa e nas relações internacionais. A língua convive com diversos dialetos crioulos. Então, esse é um dado bem importante presente aqui na página 15. Bom, eu gostaria que vocês acompanhassem ali na página 15 ainda o tópico. Vamos falar sobre o português falado no mundo. Em cada região do Brasil, o português tem palavras e sotaques diferentes para expressar as ideias. Fora do Brasil, em países como Angola, Moçambique e mesmo em Portugal, as diferenças são ainda mais perceptíveis. Isso acontece porque a língua é viva e nossa forma de falar e escrever recebe influências diferentes dependendo do meio onde vivemos. No Brasil, a língua portuguesa teve influência de línguas indígenas, africanas e também da língua dos imigrantes que vieram viver aqui. Em São Paulo, por exemplo, o português foi bastante influenciado pela língua italiana, em razão dos grandes números de imigrantes vindos da Itália e estabelecidos nessas cidades brasileiras. Aqui é bem interessante quando cita que a língua é viva, e realmente ela é viva, por quê? De regiões para regiões do Brasil, nós temos algumas denominações para coisas específicas. Vina, em algumas regiões, é a mesma coisa que salsicha, da mesma forma que mandioca, macaxeira, aipim. Então, nós temos essa modificação e também essas diferenças regionais na própria linguagem. Continuando, na página 16, no tópico Fazendo História, relato de viajantes. Acompanhem a leitura. Uma das maneiras de conhecer como eram as viagens na época das grandes navegações é ler o relato de navegadores como os portugueses Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Eles deixaram registros detalhados em seus diários de bordo. Leia a seguir um trecho do relato de viagem de Vasco da Gama, que partiu de Lisboa com uma esquadra de 4 navios e uma tripulação de 170 homens, em maio de 1498. Depois de 10 meses no mar, chegou a Calicut, na costa ocidental da Índia, inaugurando, assim, uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente. Aqui nós estamos trabalhando diretamente com fontes históricas, ou seja, como que nós sabemos o desenvolvimento dessas navegações? Ou seja, através dos relatos de viajante. Mas vamos lá, então. Aqui nós temos, na página 16, uma representação dessa viagem, então é bem interessante vocês observarem. Lembrando que essas viagens, conforme tem aqui a descrição, elas eram bem lucrativas, então assim, as especiarias davam um retorno muito alto para as pessoas que financiavam essas viagens.
Mas vamos lá então para o relato. No sábado, 8 de julho de 1497, partimos do porto do Restelo para seguir nosso caminho, rogando que Deus nosso Senhor nos deixasse acabar a missão em seu serviço. No sábado seguinte, avistamos as Canárias. Ao anoitecer, continuamos viagem pelo Rio do Ouro. A cerração foi tão intensa nesta noite que Paulo da Gama se perdeu de toda a frota. Estava combinado que quem se perdesse deveria seguir em direção às ilhas do Cabo Verde. Foi o que fizemos. No domingo, 23 de julho, avistamos ao amanhecer a Ilha do Sal e logo daí a 1 hora vimos 3 navios. Eles também haviam se perdido do capitão Mor. Seguimos juntos nessa rota até que nos faltou o vento. Andamos em calmaria até a quarta-feira pela manhã. Vejam bem, entre a página 16 e 17 nós temos esse relato de viagem. Primeiro, conforme o verbete traz, a frota é um conjunto de embarcações, naus e caravelas. Esse é um período das grandes navegações que nós não tínhamos esse desenvolvimento de motores em barco, era caravela, ou seja, dependia do vento, não tinha localização de GPS, então assim, é um contexto totalmente de desbravar o mar, desbravar o conhecido. Aqui nós temos um pouco desse relato de como que foi essa navegação, mas nós vamos problematizar esses fatores nas próximas aulas também. Continuando, na próxima videoaula nós vamos trazer essa problematização. Então assim, caros alunos, leiam o capítulo novamente, respondam as questões que eu apontei aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais!